Pessoal, sejam bem-vindos ao quarto vídeo da série Indústria 4.0, mais engenharia de software, mais métodos ágeis. Bom, pessoal, e agora no quarto vídeo da série, a gente vai continuar falando de engenharia de software e a gente vai começar falando sobre processos. O processo de engenharia de software é formado por um conjunto de passos de processo parcialmente ordenados, relacionados com artefatos, pessoas, recursos, estruturas organizacionais e restrições, tendo como objetivo produzir e manter os produtos de softwares finais requeridos, né? É você ter um passo a passo, é você ter um caminho para você começar a fazer isso daí, né? E dentro desse caminho a gente vai ter uma série de coisas, né? É por isso que a gente tem aqui essa figura, né, dos produtos de entrada, prazos, restrições, agentes, ferramentas, recursos, tudo isso como uma atividade dentro desse processo para ter esse produto de saída. Os processos, eles podem ser vistos como uma representação ou abstração dos objetos e atividades envolvidas no processo de desenvolvimento de software, tá ok? E dentro desse processo a gente vai ter algumas coisas, né? O que faz parte desse processo? O que torna realmente um processo de produção de software, né? Eu vou ter primeiro a comunicação, né? Antes do início do projeto, nós comunicamos, colaboramos com os clientes e todos interessados em compreender os seus objetivos, né? Fazemos levantamentos das necessidades que ajudarão a definirmos as funções e as características do software a ser construído, né? Então, ou seja, dentro do processo de desenvolvimento, né, da mesma forma que na parte de gestão de projetos, né, a comunicação é essencial, né? É a partir dela que muita coisa vai ser gerada. É a partir da comunicação que muita documentação vai ser gerada, que muito requisito vai ser captado, entendeu? O entendimento entre o cliente e quem está desenvolvendo o software do PLC, ele vai se tornar mais próximo para que você consiga entregar, né, com qualidade o software, né? Lembrando que a engenharia de software vai ter o foco na qualidade, né? Outra coisa vai ser o planejamento, né? Planejamento é como um mapa que ajuda a guiar a equipe na jornada de construção do produto, né? No planejamento, define-se o trabalho de engenharia, descrevendo suas tarefas técnicas, riscos, recursos necessários, produtos a serem construídos, o cronograma de trabalho. É basicamente o que é? É realmente planejar como eu vou fazer tudo isso, como que eu vou atingir meus objetivos, entendeu? Como que eu vou transformar aqueles requisitos, como eu vou transformar aquele desejo, né? aquela, aquela necessidade do meu cliente num produto. E em quanto tempo eu vou levar para desenvolver isso daí? Como eu vou dividir essa tarefa? Quais as linguagens que eu vou aplicar? Qual que vai ser o método que vai estar dentro disso daí? Entendeu? É onde a coisa começa a ficar mais técnica, né? E aí envolve o quê? Envolve você ter toda aquela parte de comunicação, envolve você conseguir ter dentro já alguns métodos dentro do seu desenvolvimento de software, envolve você ter uma grande interação com a área de gestão desse projeto, entendeu? Que vai interferir principalmente na parte de prazos, né? Que você, aliás, né? Você, o desenvolvedor, vai acabar interferindo no prazo da parte da gestão, tá ok? E aí a gente vai ter modelagem, né? Que é? São os casos de uso, né? São os esboços das ideias, de como vai ficar melhor para fazer, né? Alguns modelos são mais detalhados, né? Que tem já uma certa maturidade em relação ao problema apresentado, então já apresenta, então você consegue desenvolver melhor o seu modelo começa a ficar mais próximo daquilo que você quer real. É o rabisco de uma tela, de como que aquela tela vai ser, e quais as funcionalidades que aquela tela vai ser, entendeu?
é o modelo de como que vai funcionar um determinado equipamento ou um intertravamento. Esse é o processo da modelagem, é criar, né, uma abstração daquilo, né, que a gente está querendo fazer. Dentro do processo ainda vai ter a construção, né? Essa é a atividade onde você vai desenvolver o software mesmo, onde você constrói ele, né? Só que vai ter também algumas atividades que são realizadas aí dentro com o intuito de revelar problemas de codificação, de assegurar a qualidade, né? Então é aqui que vai acontecer também os testes, né? Então, dentro do processo de construção do software, você vai ter também os testes, entendeu? Desse software para você conseguir validar a funcionalidade desse software em relação àquilo que você quer fazer, né? Então, vamos supor, eu tive a comunicação, eu peguei as informações, foi gerado todo um planejamento, né? Existe todo um método, existe todo um uso de ferramentas ali dentro, de todos esses, de tudo isso, da comunicação, do planejamento, da modelagem, da construção. Você pega tudo isso, criou o modelo, fala assim, ah, pô, agora eu já tenho informação, agora eu vou construir. Aí você, com todas as informações que você tem, você constrói e você testa o seu software, né? E o emprego? O emprego é o incremento do software, ou o software completo que vai ser entregue, tá ligado? Como que é falar isso daí? É você pegar o software, pode ser uma parte assim do software muito importante, ou seja, uma entrega de um projeto que você tem, né? Vamos supor que a gente tem entregas parciais, né? E a gente vai entregar esse software funcional, né? Que é o chamado emprego, é um incremento desse software, né? E o cliente vai dar um feedback para você e vai avaliar se está tudo bem, e vai falar, oh, tudo bem, está validado, está certo, tá ok, não está, né? Então, o emprego nada mais é que um incremento de software, né? Que até que você vai chegar à totalidade, no software completo, está aqui, está entregue, está 100%, a gente não precisa mais. E aí dentro dos processos, né, a gente vai ter alguns modelos, né? O sequencial ou o cascata ou o do inglês waterfall, né? Que nada mais é que um modelo literalmente que você vai seguindo passo a passo, como se fosse tudo perfeito e você vai entregar esse software utilizando esse processo. Muito utilizado na década de 70, né? Foi planejado na década de 70, década de 80, 90. E ele no TI ele usava muito a concepção básica de um software de PLC. Na teoria seguiria um processo cascata, tá? Esse é o que todo mundo fala que usa quando fala que está usando algum processo, que tem uma maneira de desenvolver o software, diz que ele faz assim. No geral não faz, né? Mas se fizesse ainda assim, usando todas as documentações pertinentes, até que seria interessante, mas é verdade que 90% não faz, né? Então, nesse processo você teria o que? Os requisitos para você passar para um projeto, aí você vai para a sua implementação, aí você testa essa implementação, pega o que teve de errinho, conserta, implementa de novo, aí você, né, passa para a implantação e você faz depois sua manutenção do software. Esse seria o ciclo de vida mais comum de um software, né? Aí você tem que achar que é tudo perfeito, né? Que você conseguiu levantar todos os requisitos logo de cara. Aí você conseguiu planejar tudo bonitinho, entendeu? Para você fazer a implementação, que é desenvolver esse software inteirinho. Aí você passar por testes, aí você fazer as pequenas correções, implantar o teste em campo para funcionamento e depois só dar manutenção quando for necessário, né? Esse seria um ciclo lindo, é um mundo perfeito, né? A gente sabe que não é muito assim. Esse é o pessoal chama de, de também é um método, né? Tem o método cascata também. Eles, o pessoal chama ele do processo e o método pesado, né? O negócio aqui é muito documentado, é bem amarrado, né? Ele não aceitaria muita mudança no meio, né? A gente sabe que a coisa não funciona tanto assim. Aí depois disso, a gente vai ter o processo evolucional,
tá? Onde você tem especificação e projeto e desenvolvimento entrelaçados. Então você vai ter uma descrição inicial, você vai especificar o software, desenvolve, valida, solta uma versão inicial, vai vir com um monte de bug, você começa de novo a especificar, desenvolver, valida de novo, lembrando que isso aí é o software inteiro, aí passa para fora para poder fazer uma nova validação externa, né, que seria do cliente, vamos colocar assim. O cliente vai de novo dar um feedback para você, você vai voltar para lá para especificação, desenvolvimento e criar mais uma versão que seria uma intermediária, e você vai criando versões intermediárias até que você consiga a validação final, né? Esse seria um ciclo evolucional, você vai, né, evoluindo, né? O cliente vai pegando bug e vai te mandando, pegando bug e vai te mandando, né? Pouco utilizado nos dias de hoje, na parte de PLC, às vezes o pessoal deve até fazer assim mesmo, sem nem saber que existe o modelo, simplesmente porque solta software de qualquer jeito, porque não tem informação, porque não tem nada. Aí o cliente reclama, daí volta, aí vai mudando tudo, na hora que vê, já virou um Frankenstein, já não era nem o software do jeito que estava no começo, né? Mas foi a evolução, né? Então é um evolucional. Vamos ter, vamos ter também o V-Model, né? Que ele é bem assim meio parecido com o Cascata, mas ele tem uma ligação com testes, né? Ele tem uma organização um pouco melhor para você comparar com os modelos mais modernos. Então, se eu tenho um requisito, eu tenho um teste de aceitação. Quando eu faço uma análise, eu tenho um teste de sistema. Quando eu tenho uma arquitetura, eu vou ter um teste de integração. Quando eu tenho um código, eu tenho um teste unitário para cada código. Então, você vem verificando, captando essas informações, depois você vem validando um por um, né? E pessoal que mexe com a área de farmacêutica, né, vai assimilar um pouco com o modelo GAMP, né, que segue o modelo V também, mais ou menos nesse princípio, né, com os testes de validação do lado direito. Aí a gente vai ter o modelo espiral, né? Esse modelo espiral ele é evolução através de vários ciclos completos de especificação, projeto e desenvolvimento. Então eu vou lá, começo um ciclo completo de toda a especificação, inteirinha do software, projeto, desenvolvimento, opa, entrego. Ah, mas está faltando coisa. Começo tudo de novo, né? E vem adicionando, 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 tendo todos esses ciclos sem parar, né? De uma forma contínua, como um espiral mesmo, né? E ele vai aumentando, né? Vai aumentando, né? Esse que seria o espiral. O componentizado, né? Esse componentizado é o reuso através de montagem de componentes existentes. Isso aí é uma discussão até que muita gente tem pelo seguinte: você tem bibliotecas que você usa como componente do seu software para, né, fazendo um reuso o tempo todo. Significa que você está usando um processo componentizado? Não, você está usando uma ferramenta, você está usando biblioteca, você está usando um componente, mas não quer dizer que você tem um processo componentizado, né? Você teria os tipos previamente definidos, tá? Ele não deixa que você tenha muita flexibilidade, tá? Vamos supor, eu teria exatamente sempre a mesma coisa, sempre o mesmo componente e estaria lá só colocando eles bonitinho para funcionar junto, né? Fazendo uma relação só com o meu sistema, né? Tem coisa que é legal, tem coisa que não é legal. É muito difícil você ver realmente usando. É mais usado como uma ferramenta essa parte de componentes, né? Porque você vai acabar modificando, né? Então, tudo isso acaba, como eu falava, acaba virando um mix. Você acaba usando outros processos e utilizando também o componentizado, né? E você acaba criando seus blocos específicos, né? Você cria suas bibliotecas, né? Só que tem gente que acha que é simplesmente assim, olha, eu tenho uma máquina que faz parafuso e essa máquina que faz parafuso vai ser igual à máquina que faz pneu.
Então é só pegar o bloquinho do motor da máquina de pneu e usar o bloquinho como motor da máquina de parafuso. Daí o cara não sabe que um é uma partida direta, o outro é uma estrela triângulo, entendeu? Então, e que teria que ter mais lógica, mais coisa, para dar um exemplo da nossa área, né? Então a coisa não funciona tão assim, mas acaba sendo como se fosse mais uma ferramenta, apesar dela ser caracterizada como um processo. E a gente vai ter também o formal, o processo formal, né? Que é a implementação a partir de um modelo matemático. Eu estava tentando lembrar aqui a exata definição, é isso aí. É a ideia de você pegar um modelo matemático e transformar pura e simplesmente no software. Para a área científica funciona para muita coisa, né? Mas não sei se realmente é usual. Eu nunca vi funcionando. Talvez o pessoal de data mining use alguma coisa, ou um pessoal que trabalhe com a parte de cálculos complexos com alguma outra coisa, com outra finalidade, né? Talvez desenvolvendo software para a própria engenharia, coisa assim. Eu nunca vi funcionar, não conheço ninguém que utiliza, é um processo que existe. Não sei se alguém tem interesse de se aprofundar, mas não é um processo usual. E a gente vai ter o processo ágil, né? Ele é baseado em ciclos curtos de desenvolvimento para geração de produtos através de incrementos, né? Você tem uma série de uma série de ferramentas internas dentro desse processo. Você vai ter revisões, você vai ter validações, você tem reuniões bem específicas, isso para todos os que são baseados em ágil, né, nesse processo ágil, depois os métodos que são baseados nesse processo ágil, né, mas a ideia é que você consiga criar sempre um incremento de produto em um curto tempo, e validado, testado, aprovado. E dentro também dos processos, a gente vai ter o RAD, o Rapid Application Development, que é para desenvolvimento rápido de aplicações. Ele é utilizado na área de TI para o pessoal que faz aplicação tipo standalone, que acaba não se comunicando com outras coisas, né, que funciona sozinha no cantinho dela, né? Ela é baseada na modelagem de negócios, dos dados e dos processos, e você criar módulos de componentes que você vai conseguir reusar para gerar códigos automaticamente e testes. Então, cada vez que você tiver que gerar um novo componente, você tem que retestar tudo que esse componente tiver ligação junto, né? Ele é para ser feito muito rápido, para entregar módulos em 60, 90 dias, tá? É ele foi criado na década de 90 e acredito eu, pelo que eu tenho lido disso daí, muita gente gosta de usar quando vai criar algumas aplicações que são meio que padrão já, entendeu? Coisa do tipo, por exemplo, o cara faz software só para uma determinada coisa. Ah, eu só faço software para controle de RH. Então ele prefere usar desse jeito porque ele já tem vários componentes automatizados para gerar software para aquela área. E aí, dentro da engenharia de software, a gente entra em métodos, né? E aí a gente tem que fazer aquela pergunta, né? Quais são os métodos utilizados hoje para o desenvolvimento de software de controle? Muita gente vai falar que utiliza, né, processo com método cascata, né? O waterfall, que é o mais comum,
e que ele vai falar que dá certo, que é perfeito, que funciona, dá tudo certinho, tá? E faz 2 ou 3 mexidinhas lá no campo, mas que vai funcionar. Que a gente sabe que não é verdade, né? E que seria o métodos ou a metodologia, né? Métodos é a metodologia, é a codificação de um conjunto de práticas recomendadas, às vezes acompanhadas de material de treinamento, programas de educação formal, planilhas, diagramas, né? Nesse contexto, um método de engenharia de software pode ser considerado como parte da metodologia, né? Ou como que seria isso, né? Você tem uma metodologia de como você trabalha todo o desenvolvimento de software, né? Tendo o seu processo lá dentro, né? E o método, né? Ele está inserido ali dentro, certo? Né? Nesse caso, a gente tem algumas metodologias já pré-existentes, né? A gente tem metodologias estruturadas, né? Dentro dela a gente tem análise estruturada, projeto estruturado, programação estruturada, análise essencial, Structure Analysis and Design Techniques, o SADT, o DFD, Diagrama de Fluxo de Dados, e o famoso MER, Modelo de Entidade de Relacionamento, né? São metodologias com base na estrutura do que você vai fazer, né? Todas elas têm um nome até um pouquinho ali que chama isso daí, né? Mas são várias metodologias, cada uma com a sua característica. Não vou entrar a fundo aqui, senão o vídeo que já está longo vai ficar impossível, tá ok? Mas é para citar que nós temos uma série de metodologias chamadas estruturadas. E a gente vai ter as metodologias orientadas a objeto, né, que é a própria orientação a objeto, o RUP, que é o Rational Unified Process, né, e a gente vai ter as metodologias de desenvolvimento ágil, que é o Enterprise Unified Process, o Scrum, que é uma delas, o Crystal, Crystal Clear, Crystal Orange Web e o Extreme Programming, o XP, Programação Extrema, né? Cada uma delas, elas dividem algumas características em comuns, da mesma forma que as estruturadas, a orientação a objeto, né? O desenvolvimento ágil também tem essa correlação um com o outro, né? Que é o caso dos ciclos curtos, que é o caso de validações, né? Toda a forma de trabalhar, né? Outras metodologias não tão difundidas seria esse Microsoft Solution Framework, que é uma metodologia baseada em templates da própria Microsoft. Bom, pessoal, esse foi o quarto vídeo da série, para a gente concluir aí essa introdução à engenharia de software, né? E no quinto vídeo da série, a gente vai estar falando um pouquinho de CLP com programação orientada a objetos, né? Porque a gente andou vendo ultimamente um pessoal falando que a gente tem programação orientada a objeto dentro do CLP e a coisa não é bem assim. E a gente vai falar um pouquinho disso no próximo vídeo. Então, muito obrigado, não perca o próximo vídeo e sempre visite o nosso canal, né? Dentro do portal da Indústria 4.0, o link está aí na sua tela. Muito obrigado a todos.